Capítulo 33. Rubem peca com Bila. Disposições legais. Os filhos de Jacó. 33.1 E Jacó desceu e habitou ao sul de Magadaladreve. E ele foi a seu pai Isaque, Lia, sua esposa, na lua nova do 10º mês. 33.2 E Rubem viu Bila, empregada de Raquel, a concubina de seu pai, tomando banho nas águas num lugar secreto, e ele a amou. 33.3 E ele se escondeu à noite e entrou na casa de Bila, à noite, e a encontrou dormindo sozinha numa cama na casa. 33.4 E ele se deitou com ela, e ela acordou e viu, e eis que Rubem estava deitado com ela na cama, e ela revelou sua extremidade, descobriu a borda de sua cobertura, e o segurou, agarrou, e gritou e descobriu que era Rubem. 33.5 E ela estava envergonhada por causa dele, e soltou sua mão dele, e ele fugiu. 33.6 E ela lamentou por causa deste incidente muitíssimo, e não contou a ninguém. 33.7 Quando Jacó retornou e a procurou, ela disse a ele: Eu não estou limpa para ti, porque eu fui violada no que diz respeito a ti, porque Rubem me violou, e se deitou comigo à noite. Eu estava dormindo e não descobri até que ele descobriu minha saia e dormiu comigo. 33.8 E Jacó ficou muito irado com Rubem porque ele havia se deitado com Bila, porque ele havia descoberto, exposto, a saia de seu pai. 33.9 E Jacó não se achegou mais a ela porque Rubem a havia violado. Porque para qualquer homem que descobre a saia de seu pai, sua ação é muitíssimo maligna, porque ele é abominável diante do Senhor. 33.10 Por esta razão está escrito e ordenado nas tábuas celestes que um homem não deve se deitar com a esposa de seu pai, e não deve descobrir a saia de seu pai, porque isto é imundo. Eles devem morrer juntos, o homem que se deitou com a esposa de seu pai e a mulher também, porque eles praticaram imundície sobre a terra. 33.11 E não deve haver nada imundo diante de nosso Deus na nação que ele escolheu para si mesmo como possessão. 33.12 E novamente, está escrito uma segunda vez: Maldito seja aquele que se deita com a esposa de seu pai, porque ele descobriu a vergonha de seu pai. E todos os santos do Senhor disseram: Que assim seja, que assim seja. 33.13 E tu, Moisés, ordene aos filhos de Israel para que eles observem essa palavra, porque ela determina uma pena de morte, e isto é imundo, e não hectares expiação, perdão, para sempre para expiar o homem que comete isto, mas ele é para a morte e para ser trazido e morto, apedrejado com pedras e exterminado do meio das pessoas do nosso Deus. 33.14 Porque nenhum homem que assim faz em Israel é permitido que permaneça vivo um dia sequer sobre a terra, porque ele é abominável e imundo. 33.15 Que não venham dizer que para Rubem foi permitido viver e que Rubem foi perdoado por ter se deitado com a concubina de seu pai, e para ela também, apesar dela ter um marido, e seu marido Jacó, pai dele, ainda viver. 33.16 Porque até aquele tempo não havia sido revelada a ordenança e juízo e lei na sua íntegra para todos, mas em teu dias, Moisés, foi revelado, como lei de estações e de dias, e uma lei eterna para as gerações da eternidade. 33.17 Para esta lei não há consumação dos dias, e nenhuma expiação, mas ambos devem ser exterminados do meio da nação. No dia em que eles cometeram isto, eles devem matá-los. 33.18 E tu, Moisés, escreve isto para Israel, que eles observem isto, e façam de acordo com essas palavras, e não cometam um pecado para a de morte, porque o Senhor nosso Deus é juiz que não respeita pessoas nem aceita presentes. 33.19 Diga a eles essas palavras da aliança, que eles ouçam e observem, e se guardem no que diz respeito a eles, e não sejam destruídos e exterminados da terra, porque uma imundície, uma abominação, uma contaminação e uma poluição são todos os que cometerem isso sobre a terra diante de Deus. 33.20 Não há pecado maior que o da fornicação cometida sobre a terra, porque Israel é uma nação santa para o Senhor seu Deus, e uma nação de herança, e uma sacerdotal e real nação para a sua possessão. E tamanha imundícia não deverá aparecer no meio da nação santa. 33.21 E no terceiro ano desta sexta semana, 2145 AM, Jacó e todos os seus filhos foram e habitaram na casa de Abraão, perto de Isaque, seu pai, e Rebeca sua mãe. 33.22 E esses eram os nomes dos filhos de Jacó: o primogênito Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, os filhos de Lia e os filhos de Raquel, José e Benjamim, e os filhos de Bila, Dan e Naftali, e os filhos de Zilpa, Gade e Azer, e Diná, a filha de Lia, a única filha de Jacó.
33.23 E eles vieram e se curvaram para Isaque e Rebeca, e quando eles os viram abençoaram Jacó e todos os filhos dele. E Isaque se alegrou muitíssimo, porque ele viu os filhos de Jacó, seu filho mais novo, e os abençoou. Capítulo 34. Luta dos amorreus contra Jacó e seus filhos. Viagem de José ao Egito. Morte de Bila e Diná. 34.1 E no sexto ano desta semana do 44º jubileu, 2148 AM, Jacó enviou seus filhos para pastorar suas ovelhas e seus servos com eles para os pastos de Siquém. 34.2 E os 7 reis dos amorreus uniram-se contra eles para matá-los, escondendo-se por sob as árvores, e para pegar seu gado como presa. 34.3 E Jacó, Levi, Judá e José estavam na casa com Isaque seu pai, porque seus espíritos estavam em lamento e eles não puderam deixá-lo. E Benjamim era o mais novo, e por esta razão permanecia com seu pai. 34.4 E vieram os reis de Tapu, o rei de Areza, o rei de Seragã, o rei de Selo, o rei de Gás, o rei de Betoron, e o rei de Masinaquir, e todos aqueles que habitavam nestas montanhas e aqueles que habitavam nas florestas na terra de Canaã. 34.5 E eles anunciaram isto a Jacó dizendo: Eis que os reis dos amorreus cercaram seus filhos e pilharam seus rebanhos. 34.6 E ele levantou-se de sua casa, ele e seus 3 filhos e todos os servos de seus pais, e seus próprios servos, e eles foram contra eles com 6.000 homens que carregavam espada. 34.7 E ele os matou nos pastos de Siquém, e perseguiu aqueles que fugiam, e ele os matou com o fio da espada, e ele matou Areza, Tapu, Saragã, Selo, Amanizaquir e Gá-As, e ele recuperou seus rebanhos. 34.8 E ele, Jacó, prevaleceu contra eles e os impôs tributo, que eles deviam pagá-lo tributo, 5 produtos de frutas da terra deles, e ele construiu Robel e Tanatares. 34.9 E ele, Jacó, retornou em paz, e fez paz com eles, e eles se tornaram seus servos até o dia em que eles seus filhos desceram para o Egito. 34.10 E no 7º ano dessa semana, 2149 AM, ele, Jacó, enviou José para saber sobre o bem-estar de seus irmãos na terra de Siquém, e ele os encontrou na terra de Dotã. 34.11 E eles agiram traiçoeiramente com ele, José, e formaram um complô contra ele para matá-lo, mas mudando de ideia eles o venderam a mercadores ismaelitas, e estes o levaram, desceram, para o Egito, e eles o venderam a Potifar, o eunuco do faraó, e chefe da comida, cozinha, sacerdote da cidade de Eleu. 34.12 E os filhos de Jacó mataram um cabrito, e tingiram a túnica de José no sangue, e enviaram a Jacó, pai deles, no 10º dia, do 7º mês. 34.13 E ele lamentou toda aquela noite, porque isto lhe foi trazido no final da tarde, e ele ficou febril com o luto de sua morte, e ele disse: Uma besta má devorou José. E todos os membros de sua casa ficaram de luto com ele naquele dia, e eles estavam de luto e lamentavam com ele aquele dia todo. 34.14 E seus filhos e sua filha levantaram-se para consolá-lo, mas ele recusou ser confortado por seu filho. 34.15 E naquele dia Bila ouviu que José havia perecido, e ela morreu lamentando por ele, e ela estava vivendo em Coafrateve, e também Diná, sua filha, morreu após José ter perecido. E sobreveio a Israel esses 3 lutos em um mês. 34.16 E eles enterraram Bila sobre a tumba de Raquel, e também Diná, sua filha, foi enterrada lá. 34.17 E ele, Jacó, ficou de luto por José por 1 ano, e não cessou, porque ele disse: que eu desça a tumba de luto por meu filho. 34.18 Por essa razão é ordenado aos filhos de Israel que eles devem se afligir no 10º dia, do 7º mês, no dia em que a notícia que o fez chorar por José chegou a Jacó seu pai, que eles devem fazer expiação por si mesmos com um jovem cabra no 10º dia, do 7º mês, uma vez ao ano, pelos seus pecados, porque eles afligiram o afeto de seu pai com José, seu filho. 34.19 Este dia foi ordenado que eles devem se afligir pelos pecados deles, e por todas as transgressões e erros deles, de modo que eles possam se limpar naquele dia uma vez ao ano. As esposas dos filhos de Jacó. 34.20 Depois que José pereceu, os filhos de Jacó tomaram para si esposas. O nome da esposa de Ruben é Ada, e o nome da esposa de Simeão é Agba, uma cananita, e o nome da esposa de Levi é Melca,
Das filhas de Arã, da linhagem dos filhos de Terá. E o nome da esposa de Judá é Betuel, a cananita. E o nome da esposa de Issacar é Isaca. E o nome da esposa de Zebulon é Nimã. E o nome da esposa de Dan é Egla. E o nome da esposa de Naphtali é Razu, da Mesopotâmia. E o nome da esposa de Gade é Maca. E o nome da esposa de Azer é Jona. E o nome da esposa de José é Azenate, a egípcia. E o nome da esposa de Benjamim é Jazaca. 34.21 E Simeão se arrependeu e tomou uma segunda esposa da Mesopotâmia como seus irmãos. Capítulo 35. Últimos discursos e a morte de Rebeca. 35.1 E no primeiro ano do 45º jubileu, 2157 AM, Rebeca chamou Jacó, seu filho, e o ordenou no que diz respeito a seu pai e seu irmão, que lhe deveriam honrá-los todos os dias de sua vida. 35.2 E Jacó disse: Eu farei tudo conforme tu tens me ordenado, porque isto será uma honra e grandeza para mim, e justiça diante do Senhor, que os honre. 35.3 E tu, mãe, sabes do dia em que nasci até este dia, todas as minhas obras e tudo que está em meu coração, que eu sempre penso bem de todos, que eu sempre tenho bons pensamentos com relação a todos. 35.4 E como eu não faria isto que tu me ordenas, que eu devo honrar meu pai e meu irmão. 35.5 Diga-me, mãe, que perversidade vistes em mim para que eu me desvie dela e a misericórdia seja sobre mim. 35.6 E ela disse a ele: Meu filho, eu não vi em ti por todos os meus dias nenhuma perversidade, mas somente ações de retidão. E ainda te direi a verdade, meu filho, eu morrerei este ano, e não sobreviverei este ano de minha vida, porque eu vi em um sonho o dia de minha morte, que eu não viveria além dos 155 anos, e eis que eu completei todos os dias de minha vida que eu tenho para viver. 35.7 Jacó riu das palavras de sua mãe porque ela disse a ele que ela morreria, e ela estava sentada em oposição a ele de posse de suas forças, e ela não estava enferma em sua força, porque ela entrava e saía, e os dentes dela eram fortes, e nenhuma doença tinha tocado todos os dias da vida dela. 35.8 E Jacó disse a ela: Bendito sou eu, minha mãe, se meus dias se aproximarem dos dias de tua vida, e minha força continue comigo assim como tua força, e tu não morrerás, porque tu estás brincando à toa comigo a respeito de tua morte. 35.9 Ela foi a Isaque e disse a ele: Um pedido eu te faço, faça com que Esaú jure que ele não machucará Jacó, nem o perseguirá com inimizade, porque tu sabes que os pensamentos de Esaú são perversos desde sua juventude, e não hectares bondade nele, porque ele deseja após sua morte matá-lo. Matar Jacó. 35.10 E tu sabes tudo o que ele tem feito desde o dia que Jacó, irmão dele, foi para Harã até este dia. Como ele nos abandonou com todo o coração dele, e nos fez mal. Teus rebanhos de ovelhas ele tomou para si, e levou todas as suas posses de diante de tua face. 35.11 E quando nós imploramos e suplicamos pelo que era nosso, ele fez como o homem que está tendo piedade de nós. 35.12 E ele é amargurado de tu porque tu abençoaste Jacó, teu filho perfeito e reto, porque não hectares maldade, mas somente bondade nele, e desde que ele veio de Harã até este dia ele não nos roubou nada, porque ele nos traz de tudo em sua estação sempre, e se alegra de todo o seu coração quando nós tomamos das mãos dele e ele nos abençoa, e não nos deixou desde quando voltou de Harã até este dia. E ele permanece conosco continuamente em casa nos honrando. 35.13 Isaque disse a ela: Eu também sei e vejo as obras de Jacó que está conosco, como com todo o coração ele nos honra. Mas eu anteriormente amava mais Esaú que Jacó, porque ele era o primogênito. Mas agora eu amo Jacó mais que Esaú, porque ele fez multiformes obras de maldade, e não hectares justiça nele, porque todos os caminhos dele são injustiça e violência, e não hectares justiça em torno dele. 35.14 E agora meu coração está aflito por causa de todas as obras dele, e nem ele nem a descendência dele será salva, porque eles são daqueles que serão destruídos da terra e daqueles que serão exterminados de debaixo do céu, porque ele abandonou o Deus de Abraão e seguiu após suas esposas e após suas mundícias e após o erro delas, ele e seus filhos. 35.15 Tu me pedes para fazê-lo jurar que ele não matará Jacó seu irmão, ainda que ele jure ele não cumprirá seu juramento, e ele não fará o bem, mas somente o mal. 35.16 Mas se ele desejar matar seu irmão Jacó, nas mãos de Jacó ele será entregue, e ele não escapará de suas mãos, porque ele cairá em suas mãos. 35.17 Não temas tu por causa de Jacó,
porque o guardião de Jacó é grande, poderoso e honrado, honroso, e mais bendito, elogiado, que o guardião de Esaú. 35.18 E Rebeca enviou uma mensagem, e chamou Esaú e ele veio a ela, e ela disse a ele: eu tenho um pedido, meu filho, para te fazer, e tu me prometas que o fará, meu filho. 35.19 E ele disse: eu farei tudo o que me disser, e não recusarei teu pedido. 35.20 Ela disse a ele: eu te peço que no dia em que eu morrer tu me leves e me enterres próximo a Sara, mulher de teu pai, e que tu e Jacó amem um ao outro e nenhum de vós deseje mal um ao outro, mas somente amor mútuo, e, assim, vocês prosperarão, meus filhos, e serão honrados no meio da terra, e nenhum inimigo se alegrará sobre vocês, e vocês serão uma bênção e misericórdia aos olhos dos que te amam. 35.21 E ele disse: eu farei como tu me pediste, e te enterrarei no dia em que morreres próximo a Sara, mãe de meu pai, como tu desejas, de modo que os ossos dela fiquem próximos aos seus ossos. 35.22 E Jacó, meu irmão, também eu amarei sobre toda a carne, porque eu não tenho irmão em toda a terra, mas somente ele. E isso não me é grande mérito se eu amo, porque ele é meu irmão, e nós fomos semeados juntos em teu corpo, e juntos saímos de teu ventre. E se eu não amar meu irmão, a quem eu amarei? 35.23 E eu mesmo te peço que exorte Jacó sobre mim e sobre meus filhos, porque eu sei que ele será seguramente rei sobre mim e meus filhos, porque no dia em que meu pai o abençoou ele o fez o maior e eu o menor. 35.24 E eu juro a ti que eu o amarei, e não desejarei mal contra ele por todos os dias de minha vida, mas somente o bem. E ele, Esaú, jurou a ela, Rebeca, dessa maneira. 35.25 E ela chamou Jacó diante dos olhos de Esaú, e o ordenou de acordo com as palavras que ela havia dito a Esaú. 35.26 E ele, Jacó, disse: eu cumprirei conforme teu agrado, acredite em mim, nenhum mal virá de mim ou de meus filhos contra Esaú, e que eu não precederei com nada, mas somente em amor, e que eu não serei o primeiro a começar nada contra ele a não ser em amor. 35.27 E eles comeram e beberam, ela e seus filhos naquela noite, e ela morreu. 3 jubileus e 1 semana e 1 ano de vida, 155, naquela noite, e seus 2 filhos, Esaú e Jacó, a enterraram na caverna dupla próximo a Sara, mãe de seu pai.